Êxodo 34, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e levou as 2 tábuas de pedra nas suas mãos. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele, o Senhor, proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou. Isso aqui é mesmo o próprio Deus falando acerca de si mesmo. O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais nos filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e adorou. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura cerviz. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Amém. Até aqui, a palavra de Deus. Alguns meses atrás, eu assisti a uma compilação de jogadas desastradas de futebol. E numa dessas jogadas, o goleiro abandonou a sua posição e ele foi até a meta do time adversário. Ele foi até o gol do time adversário porque ele queria marcar um gol, uma cobrança de escanteio do seu time. O que aconteceu é que o goleiro não marcou o gol e, além disso, ele cedeu o gol ao time adversário num contra-ataque rápido. Essa jogada ela foi desastrada porque o time daquele goleiro não precisava daquele gol. O jogo estava empatado e para aquele time o empate contava como vitória. Eles não precisavam daquele gol e ainda assim ele foi lá para tentar fazer o gol. E no final das contas, ele acabou garantindo que o seu time perdesse. A função do goleiro não é fazer gols, né? A função do goleiro é evitar que o time adversário faça gols. Mas por não querer, ou melhor, por querer marcar um gol, por querer fazer algo que não era da sua alçada, aquele goleiro não cumpriu a única responsabilidade que de fato era dele. E por isso mesmo, ele se tornou responsável pela derrota do seu time. Com respeito à salvação conquistada por Jesus e as bênçãos que decorrem dessa salvação, existem responsabilidades que são tuas. E existem coisas que absolutamente não são da tua alçada. Eu vou repetir. Com respeito à salvação conquistada por Jesus e as bênçãos que decorrem dessa salvação, existem responsabilidades que são tuas e existem coisas que absolutamente não são da tua alçada. Retomando aqui a ilustração do goleiro. O que é da alçada do goleiro? Evitar que o time adversário faça gols. Isso é responsabilidade única do goleiro. O que não é da alçada do goleiro? Fazer gols. Ninguém espera que um goleiro faça gols. Nenhum time contrata um goleiro pensando esse cara aqui vai ser o goleador do time.
Se alguém contrata um goleiro pensando que esse cara vai ser o goleador do time, está contratando o goleiro na posição errada. Deveria contratar o goleiro, então, como atacante, né? E não como goleiro. O goleiro, a responsabilidade do goleiro é não permitir que o time faça gols. Com relação à salvação que Jesus conquistou e as bênçãos que dela decorrem, você é como esse goleiro. Existem responsabilidades que são tuas e existem coisas que não são da tua alçada. Se você se preocupar com as coisas que não são da tua alçada, o que vai ocorrer é que você falhará em cumprir as responsabilidades que são realmente tuas, por mandamento de Deus. Assim como o goleiro. Ele se preocupou em fazer coisas que não eram responsabilidade dele, marcar um gol, e por isso ele falhou em cumprir a única responsabilidade que realmente ele tinha, evitar gols. Né? Então eu vou repetir isso aqui para ficar bem claro na tua mente. Se você se preocupar com as coisas que não são da tua alçada, você vai falhar em cumprir as responsabilidades que realmente são tuas por mandamento de Deus. E quais são as suas responsabilidades? Ou melhor, qual é a tua única responsabilidade, na verdade, por mandamento de Deus? É obedecer o Evangelho. E por que nós falamos de obedecer o Evangelho? Muitos cristãos tratam o Evangelho como um convite de Jesus ao pecador. Muitos cristãos tratam o Evangelho como um convite de Deus ao pecador. No Evangelho, Jesus está convidando os pecadores. Mas a verdade bíblica é que o Evangelho é um mandamento de Deus. O Evangelho não é um convite. O Evangelho é um mandamento. Eu vou ler para vocês aqui, vocês não precisam abrir lá. Eu vou ler para vocês Romanos 10, a partir do versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Naqueles primeiros versículos ali parece que o Evangelho é um mero convite. Mas a conclusão de Paulo é: nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto aqui, Paulo está falando especificamente acerca do Israel dos seus dias, tá? Será que eles não ouviram? Será que Israel não ouviu? Será que os judeus que conviveram com Jesus na época de Jesus e que agora estavam ouvindo a pregação dos apóstolos, será que esses judeus não ouviram? É claro que eles ouviram. E aqui Paulo faz a citação do Salmo 19. É claro que sim, porque a voz deles se espalhou por toda a terra e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu farei com que vocês, Israel, fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, os gentios, eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Versículo 16. Nem todos obedeceram ao Evangelho. O Evangelho não é um mero convite. Não é Jesus manso e suave convidando o pecador. O Evangelho é um mandamento a ser obedecido. Deus ordena a todos os homens, em todo lugar, que eles se arrependam, disse Paulo em Atos.
O evangelho não é um convite a ser aceito, mas um mandamento a ser obedecido. E então no versículo 21, Paulo afirma que Israel era, e até hoje, continua sendo rebelde e desobediente a Deus. Por quê? Porque desde os dias de Paulo até hoje, Israel recusa-se a obedecer o mandamento do evangelho. A maioria daqueles que hoje se identificam como sendo judeus são ateus. E os poucos que são religiosos amaldiçoam a Jesus. Até hoje, Israel continua sendo rebelde e desobediente a Deus. Por quê? Porque recusa-se a obedecer o mandamento do Evangelho. O mandamento do Evangelho inclui outros 3 mandamentos. O mandamento do Evangelho inclui um mandamento para o arrependimento dos pecados, um mandamento para crer em Jesus e um mandamento para obedecer todos os mandamentos ordenados por Jesus. Como consequência, com respeito à salvação conquistada por Jesus e as bênçãos que decorrem dessa salvação, você tem apenas 3 responsabilidades: arrepender-se dos pecados, crer em Jesus e obedecer todos os mandamentos de Jesus, toda a Escritura. O que não é da tua alçada. Com respeito à salvação que Jesus conquistou e às bênçãos que decorrem dessa salvação, o que não é da tua alçada, o que não pertence a ti fazer com respeito à salvação que Jesus conquistou e às bênçãos que decorrem dessa salvação, não é da tua alçada quebrar maldições. Isto não é da tua alçada. Não é da tua alçada quebrar maldições, sejam essas maldições hereditárias ou não. Isso não pertence a ti fazer. Leia toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, e você não encontrará um único mandamento que ordene que você ou qualquer outra pessoa se dedique ao ministério, e eu coloquei aqui ministério entre aspas, ao ministério de quebra de maldições. Por que nós estamos falando acerca disso? Nós estamos numa série de pregações que tratam da disciplina de Deus sobre os seus filhos e de como orar a Ele em meio a essa disciplina, pedindo o fim dela, sem correr no pecado da murmuração blasfema. E na última pregação nós ressaltamos o terceiro quesito para que isso ocorra. O terceiro quesito para que você ore a Deus no meio da disciplina sem incorrer no pecado da murmuração blasfema. E o terceiro quesito é a confissão, por meio de palavras e ações práticas, dos pecados que deram ocasião a essa disciplina. A confissão de pecados pressupõe o arrependimento desses pecados. Ocorre que muitas igrejas e pastores substituem o arrependimento e a confissão de pecados pela quebra de maldições hereditárias. Essas igrejas, esses pastores ensinam que se você, um crente em Jesus, não alcança a bênção de Deus, se você está sempre lutando, se você está sempre lutando com doenças, se você está sempre lutando com dificuldades financeiras, se você está sempre lutando com problemas da família, com problemas de relacionamento da família, se você nunca consegue prosperar, se você nunca consegue alcançar de fato a vitória, se você nunca alcança a bênção de Deus, essas igrejas e pastores ensinam que você está debaixo de maldição hereditária. E eles dizem que a tua única esperança é que essas maldições sejam quebradas. E com isso, eles dão a entender que o evangelho por si só não tem poder para quebrar essas maldições.
em função do pecado de Adão e dos pecados pessoais de cada indivíduo, todos nascem neste mundo debaixo de maldição. Todas as pessoas nascem neste mundo debaixo de maldição. Em primeiro lugar, por causa do pecado de Adão. E em segundo lugar, por causa dos pecados individuais de cada pessoa. Todos nascem neste mundo debaixo de maldição, mas não debaixo da maldição de Satanás, e sim debaixo da maldição do próprio Deus. O que você ou qualquer outra pessoa poderia fazer contra uma maldição que o próprio Deus impôs, que o próprio Deus ordenou, que o próprio Deus trouxe à existência? O que você ou qualquer outra pessoa poderia fazer contra uma maldição imposta por Deus? Quebrar maldições não é da alçada de ninguém além do próprio Deus. Portanto, não se atreva a usurpar o que pertence unicamente a Deus. Com respeito à salvação conquistada por Jesus e às bênçãos que dela decorrem, a tua única responsabilidade é obedecer ao triplo mandamento do Evangelho. Você deve arrepender-se dos pecados, você deve crer em Jesus, você deve obedecer todos os mandamentos ordenados por Jesus. Não existe mais maldição para aquele que obedece ao mandamento triplo do Evangelho. Mas conforme nós demonstraremos ao longo dessa pregação, se você agir como aquele goleiro desastrado, preocupando-se com coisas que não são da tua alçada, além de deixar cumprir as responsabilidades que realmente são tuas, você necessariamente negará a Jesus. E, consequentemente, você receberá a maldição e a morte, o que é um tanto irônico. Quem atreve-se a quebrar maldições é amaldiçoado por Deus. Não poderia haver ironia maior do que essa, né? O título da pregação, inclusive, é este: atreva-se a quebrar a maldição, e de quebra você receberá a maldição e a morte por negar a Jesus. Atreva-se a quebrar a maldição, e de quebra você receberá a maldição e a morte por negar a Jesus. Por outro lado, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus como aquele que morreu debaixo da maldição divina e obedeça a todos os mandamentos ordenados por Jesus, e você receberá a bênção e a vida. A questão é se a tua fé em Jesus é uma fé desastrada ou não. A fé de muitos crentes parece ser desastrada. Eles afirmam crer em Jesus e logo depois eles negam a Jesus através, por exemplo, da prática da quebra de maldições hereditárias. É uma fé desastrada, né? É uma fé tão desastrada quanto a atitude do goleiro, que não tem necessidade de fazer gol, que não tem a responsabilidade de fazer gol, mas sai do seu lugar, não faz o gol que se propôs a fazer, e além disso cede o gol ao time adversário, garantindo assim a derrota do seu time. A tua fé em Jesus é uma fé desastrada ou não? Você quer a bênção ou a maldição? Você quer a vida ou a morte? Atreva-se a quebrar a maldição, e de quebra você receberá a maldição e a morte por negar a Jesus. Arrependa-se dos teus pecados, creia em Cristo como aquele que morreu sob a maldição divina e obedeça a todos os seus mandamentos, e você receberá a bênção e a vida. Essa pregação aqui, ela vai
ferir daquelas que normalmente nós temos. Em vez de expor um único texto bíblico, nós faremos um pequeno estudo bíblico mais abrangente acerca do tema maldição. Tá? E nós fizemos a nossa leitura inicial aqui em Êxodo 34, exatamente porque este é o texto preferido daqueles que praticam a quebra de maldição hereditária, especialmente os versículos 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, isso aqui é Deus clamando, tá? Isso aqui é Deus afirmando algo acerca de si mesmo. O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, agora aqui a parte que o pessoal da maldição hereditária gosta, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Como nessa igreja nós jamais ensinamos nem praticamos a quebra de maldição hereditária, é necessário que nós apresentemos algumas ilustrações para que você entenda do que nós estamos falando. De uma forma geral, quem ensina e pratica a quebra de maldição hereditária apresenta uma solução mágica e supersticiosa para os problemas reais de pessoas e famílias. Então, por exemplo, você está passando por dificuldades financeiras e jamais consegue prosperar na vida. Isso aqui até poderia ser uma chamada para um culto na Igreja Mundial ou na Igreja Universal do Reino de Deus, ou até mesmo na Igreja Internacional da Graça de Deus, né? Você está passando por dificuldades financeiras e jamais consegue prosperar na vida. Você está lutando com uma ou várias doenças, seja em si mesmo, seja na própria família. Você não consegue se ver livre de vícios e outros comportamentos indesejáveis. Quem ensina e pratica a quebra de maldição hereditária vai dizer que você está debaixo de uma maldição. E essa maldição precisa ser quebrada. E se esses problemas não ocorrem apenas contigo, se esses problemas se repetem geração após geração na tua família, não é meramente uma maldição. Então é uma maldição hereditária que precisa ser quebrada. Digamos que você conheça um homem alcoólatra. Esse homem alcoólatra, ele não quer de forma alguma abandonar o alcoolismo. Além disso, não apenas ele é alcoólatra. Antes dele, o pai dele também foi alcoólatra, e antes do pai, o avô dele foi alcoólatra. Se você apresentasse esse caso a tais pastores e igrejas, você receberia como resposta que a única solução viável para este homem é a quebra da maldição hereditária que está na família daquele homem. Afinal de contas, dirão eles, está claro que a família deste homem está debaixo de maldição hereditária, porque o mesmo pecado está sendo cometido geração após geração. O avô era alcoólatra, o pai era alcoólatra e agora o próprio homem é alcoólatra. Está claro que essa maldição, que essa família é amaldiçoada pelo espírito do alcoolismo. O espírito do alcoolismo está assombrando essa família. No linguajar do Edir Macedo, essa família tem um encosto, né? Um linguajar que ele tomou emprestado do espiritismo, embaixo do espiritismo. Essa família tem um encosto. O espírito do alcoolismo está encostado nessa família. E está se perpetuando geração após geração.
É por isso que este homem é alcoólatra. Assim como antes dele, alcoólatras foram o seu pai e o seu avô. É necessário, no entanto, nós fazermos algumas distinções aqui. É necessário nós distinguirmos entre o que é maldição e o que é pecado. Porque maldição é uma coisa e pecado é outra. No caso desse homem que nos serve de ilustração, o seu problema de alcoolismo não é devido a uma maldição hereditária. O alcoolismo deste homem é um pecado. Porque a lei de Deus permite o uso controlado do álcool, mas proíbe o abuso do álcool, proíbe o uso idólatra do álcool, proíbe o uso do álcool de tal modo que a pessoa se torna escrava do álcool. Então, o alcoolismo deste homem é um pecado do qual ele precisa se arrepender diante de Deus. Ah, mas esse pecado tem se repetido geração após geração. Dessa repetição, não se pode concluir nada a não ser o seguinte: se ainda fossem vivos, tanto o avô quanto o pai desse homem também precisariam se arrepender desse pecado de alcoolismo. Mas por que esse pecado tem se repetido ao longo das gerações? Né? Porque quem prega acerca da maldição hereditária vai dizer o seguinte: não, o problema aqui é que o pecado está se repetindo. Qual é a explicação para a repetição desse pecado ao longo das gerações? É simples. Uma criança que é educada por um avô alcoólatra e por um pai alcoólatra facilmente se tornará um homem alcoólatra, né? Vamos comparar duas crianças. Uma criança que é criada numa família onde não existe alcoolismo e outra criança que é criada numa família onde existe alcoolismo. Qual dessas duas crianças terá mais chances de se tornar alcoólatra? A que é criada numa família onde existe alcoolismo. Por quê? Porque ela está aprendendo com um exemplo dado, né? Ela está aprendendo com o exemplo dado pelo avô, ela está aprendendo com o exemplo dado pelo pai. Da mesma forma que uma criança que é criada numa família onde existe abuso de outras drogas, mais facilmente ela se tornará também viciada em drogas do que outra criança que é criada numa família onde não existe o vício de drogas. Ou a gente poderia também, uma moça que está se prostituindo, é uma garota de programa, a mãe dela também era prostituta, a avó dela também era prostituta. Por que a prostituição está se repetindo ao longo das gerações? Também, aquela menina, ela foi criada num lar onde ela não tinha um pai, né? Toda noite um homem diferente saía do quarto da mãe dela. O que ela está aprendendo? Ela está aprendendo que assim é a vida. É assim que uma mulher ganha a vida, se prostituindo. Então ela mais facilmente se tornará uma prostituta do que uma outra menina que é criada numa família onde não existe prostituição. Então, da repetição dos pecados ao longo das gerações, nós não podemos concluir nada a não ser o seguinte: os pais devem ser extremamente cuidadosos com o exemplo que eles dão para os seus filhos. Se os pais não forem cuidadosos com o exemplo dado, os seus filhos tenderão a repetir os mesmos pecados cometidos por eles. Mas o que é pecado? Pecado
é toda e qualquer violação à lei de Deus, tal como o adultério, a mentira e o alcoolismo, apenas para citarmos esses exemplos. Da mesma forma que um adúltero e o mentiroso deve se arrepender dos seus adultérios e das suas mentiras, também o alcoólatra deve se arrepender do seu alcoolismo. Nós já definimos o que é pecado, né? O pecado é toda e qualquer violação à lei de Deus. Mas o que é maldição? Para entendermos a maldição, primeiro nós temos que entender quem é que amaldiçoa. Eu vou pedir que vocês abram comigo em Gênesis 3. A crença popular é que o diabo é o sujeito da maldição. A crença popular é que o diabo é aquele que amaldiçoa as pessoas. Essa crença, inclusive, ela é propalada por muitos promotores da quebra de maldição hereditárias. Essa crença, no entanto, ela contraria por completo o ensino claro das Escrituras. Segundo as Escrituras, é Deus que amaldiçoa os pecadores, e não Satanás. Depois que Adão pecou pela ingestão do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós encontramos não Satanás, nós encontramos Deus amaldiçoando os pecadores, como nós lemos em Gênesis 3, a partir do versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Deus é o sujeito da maldição. Ou seja, é Deus que pronuncia a maldição. É Deus que apropriadamente amaldiçoa. Satanás não é o sujeito da maldição. Pelo contrário, Satanás é o objeto da maldição. Satanás aqui está sendo amaldiçoado por Deus, nos versículos 14 e 15. Satanás não pode amaldiçoar ninguém, porque ele mesmo está debaixo da maldição divina e sujeito a essa maldição. E aqui é necessário fazer algumas distinções. Quando eu afirmo que Satanás não pode amaldiçoar ninguém, de forma alguma eu estou negando que Satanás não possa oprimir pessoas através de ciladas, ardis, tentações e outras maquinações. Eu não estou afirmando que Satanás não haja na vida das pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Certamente, mesmo após ter sido derrotado por Jesus e por ele ferido mortalmente, a Satanás foi permitido continuar a agir neste mundo e nos seus habitantes. No entanto, nenhuma das ações satânicas listadas e enumeradas pela Escritura devem ser consideradas como se ele estivesse em condições de amaldiçoar alguém. Se o diabo está oprimindo uma pessoa, essa opressão não é a maldição do diabo sobre essa pessoa. Se o diabo está pondo ciladas no caminho de uma pessoa, essas ciladas não é a maldição do diabo. Não, é a ação do diabo. Mas essa ação não significa que ele tem algum poder para amaldiçoar.
Satanás não pode amaldiçoar ninguém, porque ele mesmo está debaixo da maldição divina e sujeito a essa maldição. Deus é o sujeito da maldição, ou seja, Deus é aquele que pronuncia a maldição, Deus é aquele que apropriadamente amaldiçoa, e os objetos da maldição são Satanás, a própria humanidade e a criação. Satanás, a humanidade e a criação foram amaldiçoadas por Deus. Nós vimos nos versículos 14 e 15, Deus amaldiçoando a Satanás, né? No versículo 16 não aparece a palavra maldição, mas quando Deus afirma para a mulher que ela vai ter grande dor ao dar à luz e que ela também vai estar quase que sempre em conflito com o seu marido, né? O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Isso aqui é uma maldição sobre a mulher. E então, nos versículos 17 até o 19, nós temos a maldição sobre o homem e sobre a própria criação, né? A criação, ela só produzia coisas boas e agradáveis e desejáveis. Mas a partir de agora, o solo vai produzir espinhos, vai produzir cardos, vai produzir ervas daninhas. E o homem vai ter que sofrer agora para sustentar a sua família. O trabalho do homem agora vai ser um trabalho que traz suor, que traz cansaço. Então, além de Satanás, além da serpente satânica, a humanidade representada por Adão e a própria terra, representando toda a criação, foram amaldiçoados por Deus. A questão é por que toda a humanidade e a criação foram amaldiçoados em função do pecado de um único homem? Por que o pecado de Adão colocou toda a humanidade debaixo da maldição de Deus? A razão é a seguinte: Adão, sendo o representante federal da humanidade e sendo aquele a quem foi entregue o domínio sobre a criação, quando Adão pecou, Adão violou a aliança estabelecida por Deus. Mas qual aliança Adão violou de modo a dar ocasião a essa maldição? Se nós lermos Gênesis 1, 2 e 3, nós não encontraremos a palavra aliança em nenhum lugar. Mas ao olhar de volta para essas narrativas, a própria Escritura afirma a existência de uma aliança, na verdade de várias alianças estabelecidas por Deus, em Gênesis 1, 2 e 3. Eu vou pedir que vocês abram comigo em Jeremias, capítulo 33. Jeremias 33. Versículos 20 e 21 e depois 25 e 26. Jeremias 33, versículo 20. Assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Versículo 25. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó,
porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Embora em Gênesis 1, 2 e 3 não apareça a palavra aliança, Deus, através de Jeremias, afirma a existência de alianças no período da criação, no relato da criação. Né? Jeremias aqui, Deus, através de Jeremias, está afirmando a existência de uma aliança entre o Deus Criador e todos os elementos da criação que garantem a sucessão contínua entre dia e noite. Né? Deus diz, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite. Deus tem uma aliança com todos os elementos da criação que garantem a sucessão contínua entre dia e noite. Então, embora a palavra aliança não apareça lá no relato da criação, a existência dessa aliança aqui é confirmada pelo próprio Deus através do profeta Jeremias. Eu vou pedir agora que vocês abram comigo em Oséias. Oséias, capítulo 6. A partir do versículo 4. Oséias 6, 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei. E os seus juízos sairão como a luz, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Efraim aqui é uma das tribos de Israel, e ela é a tribo que Deus usa para representar o reino do norte. O que é o reino do norte? Davi foi rei sobre Israel, depois de Davi, Salomão foi rei, e Salomão, ele pecou contra Deus. Né? Salomão, ele casou com muitas mulheres estrangeiras, muitas mulheres que não faziam parte do povo de Deus, e aqui está o perigo do casamento de crente com incrédulo, que é o seguinte: o incrédulo, ele é necessariamente idólatra. Mesmo o incrédulo que não é religioso, ele é idólatra. Ele idolatra a si mesmo. O incrédulo que não é religioso, idolatra a si mesmo. Quando um crente se casa com um incrédulo, existe um conflito naquela família ali entre qual será o Deus daquela família. Qual será o Deus daquela família? José disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quando um crente casa com um incrédulo, cria-se um conflito. Qual será o Deus daquela família? E o que ocorre é o seguinte, se o cônjuge que é crente, ele insiste em obedecer a Deus, ele insiste em ter Deus, o Deus da Escritura como o seu Deus, ele vai viver em constante conflito com o crente, com o cônjuge incrédulo. E esses conflitos serão tantos que o crente vai se cansar e ele vai agir como Salomão. Salomão, no final da sua vida, cansou de brigar com as suas muitas esposas incrédulas. Ele disse, quer saber?
Vamos adorar outros deuses. Vamos erguer templos e altares a outros deuses aqui em Israel. Quando o crente deixa de vir ao culto porque o seu cônjuge incrédulo, ou seu noivo incrédulo, ou seu namorado incrédulo não quer ir no culto, esse crente se tornou semelhante a Salomão. Se tornou idólatra. Porque se ele não está adorando a Deus, publicamente, ele está adorando a outra divindade. E como consequência da idolatria de Salomão, Deus resolve dividir o reino de Israel. Deus dá uma tribo para a casa de Davi, a tribo de Judá, e 10 tribos ficam com outro homem que Deus escolheu. E a tribo de Levi deveria de ficar livre entre os dois reinos, né? Porque são 12 tribos. Deus dá uma tribo para a casa de Davi, 10 tribos para outro homem, para Jeroboão. E a tribo de Levi, que está sobrando, deveria de ficar servindo os dois reinos, tá? Então é por isso que nós temos o reino do norte, que é Israel, representado pela tribo mais importante daquele reino, que é Efraim, tá? Então, quando Deus diz aqui, em Oséias 6,4, que te farei, ó Efraim, Efraim aqui é tomado como representante do reino do norte, tá? Como representante de Israel. Efraim representando o reino do norte, Israel, e Judá representando o reino do sul, assemelharam-se a Adão, violando a aliança do Sinai, que Deus firmou entre si mesmo e Israel. Ora, se Israel e Judá assemelharam-se a Adão na violação da aliança, segue-se que Deus estabeleceu uma aliança entre si mesmo e Adão. Como é que é? Sim, sim. Daqui a pouco nós vamos tratar disso. Sim. É que eu estou fazendo isso aqui porque eu estou tentando justificar a afirmação de que existe uma aliança, muito embora a palavra aliança não apareça ali, né? Oséias, aqui Deus, através de Oséias, afirma a existência de uma aliança entre Deus e Adão. E assim como Adão violou a aliança, Israel e Judá violaram a aliança que Deus estabeleceu com eles, tá? Então, embora nós não encontramos a palavra aliança no relato da criação de Adão, todos os elementos básicos de uma aliança estão lá presentes. Nós podemos voltar para Gênesis, tá? Gênesis 3. Todos os elementos básicos de uma aliança estão presentes aqui no relato da criação. Quais são esses elementos básicos? Bom, os elementos básicos são as partes que fazem parte dessa aliança, que entram na aliança. No caso, é Deus e Adão, tá? Outro elemento básico da aliança são os termos da aliança, as condições da aliança. E outro elemento básico são as promessas da aliança, que incluem sempre bênçãos e maldições, tá? O autor da aliança é o Deus Criador. Deus é o autor da aliança. Deus é aquele que fez a aliança, que firmou a aliança. O mediador da aliança é Adão. Quando nós vemos, por exemplo, Paulo falando de Jesus como mediador entre Deus e os homens, Adão, aqui na criação, estava funcionando como também mediador entre Deus e os homens. Adão é o mediador da aliança. Uma outra expressão para Adão é que, ou uma outra forma de expressar
a função de Adão aqui é afirmar que Adão é o representante federal da humanidade diante de Deus. Oi? Sim, isso, exatamente. Os termos da aliança, as condições da aliança, aquilo que deveria ser obedecido é a ordem que proibia a ingestão do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E as bênçãos e as maldições da aliança são as seguintes: vida em caso de obediência aos termos da aliança e morte em caso de desobediência a esses termos. Porque, obviamente, o que Deus está fazendo com Adão e Eva aqui é um período de teste, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, esse fruto, ele não seria proibido eternamente a Adão e Eva. A proibição era apenas por um tempo de teste, né? Nós temos duas árvores especiais no Jardim do Éden: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para Adão: Adão, essa árvore aqui, ela está além do teu alcance. Tu não pode comer do fruto dela. Sim, um teste, um período de teste. É por isso que uma forma que as pessoas usam para se expressar a essa aliança aqui seria como uma aliança de obras, né? As obras de Adão vão definir o seu destino, se ele obedece a Deus ou se ele desobedece a Deus. A gente poderia pensar que a árvore da vida estava automaticamente disponível a Adão, mas a verdade não. Porque quando nós vemos o relato ali, quando Adão come da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus expulsa Adão e Eva do Jardim do Éden, dizendo o seguinte: olha, vamos expulsar eles antes que eles comam da árvore da vida. E é dito então que foi colocado querubins impedindo a volta da humanidade para o Jardim do Éden, impedindo a volta da humanidade para a árvore da vida. Então, na verdade, a árvore da vida só estaria disponível para Adão e Eva caso eles passassem no teste. Caso eles passassem pelo período determinado por Deus sem comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, as bênçãos e as maldições ali são as seguintes: vida em caso de obediência. Se Adão e Eva não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus daria acesso a eles à árvore da vida. E então eles poderiam comer livremente dessa árvore, eles teriam vida. E morte em caso de desobediência. Talvez a expressão mais difícil de ser compreendida que eu usei aqui foi a de representante federal. O que é um representante federal? Bom, a palavra federal, ela é derivada do adjetivo latino foederale, né, que eu falo com tentando um sotaque italiano, né? O qual é derivado do substantivo também latino foedus, que, dentre outros, assume os significados de pacto e aliança. Então, quando nós ouvimos, por exemplo, falar acerca do governo federal, nós estamos ouvindo falar de um governo que funciona em termos de uma aliança, em termos de um pacto que existe entre todos os estados que formam o Brasil. Todos os estados que formam o Brasil, todas as unidades da federação, elas entraram no pacto, elas entraram numa aliança para constituir uma única nação, um único povo, um único país. E então foi estabelecido um governo federal. Um governo para gerir este pacto, um governo para gerir esta aliança entre os vários estados. Você já parou para pensar no modo como Deus
criou a humanidade, Deus poderia ter criado a humanidade de uma forma similar à criação dos anjos, né? Deus poderia... Como é que foi que Deus criou os anjos? Deus criou os anjos, todos eles, de uma vez só. Deus não criou um casal de anjos para através desse casal de anjos, através da procriação deles, outros anjos surgissem. Não, Deus criou os anjos de uma vez só. Deus poderia ter criado assim a humanidade. De uma vez só. Todos os indivíduos que constituem a humanidade, que já viveram, que agora vivem e que ainda viverão, Deus poderia ter criado todos eles de uma vez só. Num ato apenas. Se Deus tivesse criado a humanidade como ele criou os anjos, não haveria nenhum tipo de ligação familiar entre a humanidade, né? Não haveria nenhum tipo de solidariedade entre um indivíduo e outro, né? Não haveria essa solidariedade, né? Porque toda a humanidade descende de Adão. Então, no certo aspecto, a humanidade é uma família. Que se todos nós formos rastrear a nossa origem, todos nós chegamos em Adão e Eva. Então a humanidade forma uma família, a humanidade forma uma solidariedade entre os vários indivíduos, né? Nós somos parte uns dos outros, porque nós descendemos do mesmo casal. Até mesmo a mulher de Adão, de certo modo, descende dele, né? Porque Deus propositadamente tira a mulher do homem. Deus não cria a mulher como ele criou o homem. Não, Deus tira a mulher do homem de modo que a própria mulher, de certo modo, descende de Adão. A própria Eva faz parte de Adão. A partir desse primeiro casal, toda a humanidade viria à existência, não de uma vez só, mas aos poucos, geração após geração. Ao criar deste modo a humanidade a partir de um único homem, Deus indicou que Adão estava funcionando como o representante federal de toda a humanidade que dele descenderia. Ou seja, quando Deus firmou a aliança da criação, as promessas de bênção, vida, né, em caso de obediência aos termos da aliança, e de morte, em caso de obediência, essas promessas não se limitavam a Adão. Tanto a aliança da criação, quanto as promessas de bênção e maldição, vida e morte, se estendem a toda a humanidade que descende de Adão. Se Adão obedecesse a Deus, se Adão passasse por esse período de teste sem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa obediência não seria apenas a obediência de Adão. Essa obediência pertenceria a toda a humanidade. De modo que toda a humanidade e toda a criação seria abençoada como consequência da obediência de Adão, recebendo assim acesso irrestrito à árvore da vida. Pelo contrário, se Adão desobedecesse a Deus, essa desobediência igualmente pertenceria a toda a humanidade. E toda a criação, inclusive a humanidade, morreria conforme a promessa de maldição pronunciada por Deus. E aqui nós temos que entender o seguinte: quando Deus promete a morte, quando Deus diz, no dia em que tu comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás,
Deus ali está prometendo a morte imediata em toda a sua extensão. Deus está prometendo ali a morte espiritual, física e eterna, imediata. Ocorre que nós percebemos que Adão e Eva não morreram fisicamente. Como eles não morreram fisicamente, nós pensamos, não. Quando Deus diz morte, Deus não está falando de morte física e morte eterna. Deus só está falando de morte espiritual. Mas não. Quando Deus fala de morte, é morte em toda a sua extensão. Deus prometeu a Adão o seguinte: no dia em que tu comer, tu simplesmente vai ser fulminado, Adão. Tu vai deixar de existir aqui neste paraíso. E se a gente considerar a morte eterna, tu vai ser imediatamente lançado no inferno. No dia em que tu comer, tu vai morrer, Adão. Adão e Eva só não foram fulminados por Deus no instante em que eles comeram do fruto proibido, porque a graça de Deus operou a favor deles. A graça de Deus atenuou a maldição originalmente pronunciada. A maldição originalmente anunciada foi a morte. Mas eles não morreram fisicamente. Não morreram fisicamente na hora, é isso que eu estou dizendo. Porque a maldição é a morte imediata. Eles morderiam o fruto, nem teriam engolido, já seriam fulminados. Essa é a ameaça, morte instantânea. Por que eles não morreram instantaneamente? Porque a graça de Deus operou a favor deles, atenuando a maldição. A graça de Deus atenuou a maldição originalmente prometida. Então, quando nós lemos Gênesis 3, a partir do versículo 14 até o versículo 19, nós estamos lendo uma maldição atenuada pela graça de Deus. E mesmo enquanto pronuncia a sua justa maldição sobre a humanidade, sobre a criação, Deus, pela sua graça, fez provisão para a salvação dessa mesma humanidade por ele amaldiçoada. Quando nós lemos acerca da maldição sobre a serpente em Gênesis 3,15, E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. Aqui, ao pronunciar a maldição, Deus já está fazendo provisão para a salvação dessa humanidade que foi amaldiçoada. Gênesis 3,15 recebe na teologia o nome de proto-evangelium, no latim, que é o evangelho em protótipo. A maldição de Deus sobre a serpente satânica, em Gênesis 3,15, a maldição de Deus sobre Satanás, também constitui a promessa de redenção para a humanidade. A redenção da humanidade repousa sobre um descendente específico da mulher. Esse descendente da mulher seria ferido no seu calcanhar pela serpente, enquanto ele mesmo feriria de morte essa serpente pisando sobre a sua cabeça. Então a maldição de Deus sobre Satanás constitui o primeiro anúncio do Evangelho. Adão e Eva pecaram, e a primeira coisa que Deus faz é pregar o Evangelho a eles. E Adão e Eva creram no Evangelho. E nós sabemos que eles creram no Evangelho porque Eva foi chamada Eva por Adão. A promessa do Evangelho aqui diz: a mulher dará à luz um homem que pisará sobre a cabeça da serpente. E logo depois, Adão diz: o nome da minha mulher será Eva, porque ela será mãe de todos os homens. Adão creu na promessa de Deus. Adão creu no Evangelho. Adão creu que realmente viria um descendente da mulher
que pisaria sobre a cabeça da serpente. Então Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que Deus faz é pregar o evangelho. E o evangelho só existe exatamente porque Deus atenuou a maldição. Vamos retornar aqui um pouquinho, vamos nos lembrar do que nós estamos tratando nessa pregação. Nós estamos tratando da prática antibíblica e anticristã da quebra de maldições hereditárias. Até o momento nós verificamos os seguintes pontos. Deus amaldiçoa todos aqueles que violam a sua aliança. Deus, e não Satanás, Deus amaldiçoa todos aqueles que violam a sua aliança. Como toda a humanidade, até mesmo toda a criação era representada diante de Deus por Adão, o pecado de Adão colocou toda a humanidade e toda a criação debaixo da maldição de Deus. Essa maldição, no entanto, foi atenuada pela graça divina, dando assim lugar à redenção dessa humanidade amaldiçoada por meio de um descendente prometido à mulher. Até aqui nós tratamos da aliança da criação, que também é chamada de aliança adâmica, né? Adâmica de Adão, ou ainda a aliança edênica de Éden, né? Mas não importa qual a aliança bíblica a qual estejamos nos referindo, a violação da aliança sempre acarreta a maldição divina sobre os violadores da aliança. E nós vamos verificar isso agora em Deuteronômio, capítulo 28. Os primeiros 14 versículos de Deuteronômio 28 tratam das bênçãos da aliança, né? Será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás a cidade, bendito serás o campo, e assim por diante. Os primeiros 14 versos de Deuteronômio 28 tratam das bênçãos da aliança. A partir do versículo 15, nós temos as maldições da aliança. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e todos os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. Preste atenção ali no versículo 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição. Não é o diabo que manda a maldição. É Satanás. Desculpe, não é o diabo. É Deus que manda a maldição. Né? Não é Satanás que amaldiçoa os violadores da aliança. É Deus que amaldiçoa aqueles que violam a aliança. A gente pode ir para Êxodo 34, que foi a passagem que nós começamos essa pregação. Êxodo 34, que é inclusive a passagem preferida pelo pessoal que quer quebrar maldição hereditária. Êxodo 34, versículo 6. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração.
É Deus que amaldiçoa os violadores da aliança até a terceira e quarta geração. Então, quando você ouve algo do tipo, não, aquela família ali, ela está passando por problemas financeiros, aquela família ali sempre passa por problemas financeiros. O avô era um pobre coitado que sempre estava lutando para sobreviver, o pai também, e agora o filho também sempre tá passando dificuldade financeira, ou aquela família sempre há doença, sempre há problema de enfermidade, ou sempre há conflitos naquela família. A família do avô os caras se matavam de tanto brigar, a família do pai também, eles se matavam de tanto brigar, e agora isso também acontece aqui na família desse indivíduo aqui. Isso prova que é uma maldição, há um demônio agindo ali, e a gente precisa quebrar a legalidade que foi dada a Satanás para agir nessa família. Não. Se existe alguma maldição, essa maldição foi colocada por Deus. Porque é Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o odeiam. A maldição é Deus visitando os pecados dos violadores da aliança neles mesmos, nos seus filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. A combinação de Êxodo 34 e Deuteronômio 28 não deixa dúvida alguma. É o Senhor Deus que amaldiçoa os pecadores. O pecado, então, é toda e qualquer violação à lei de Deus. O pecado é toda e qualquer violação à lei de Deus. E a lei de Deus constitui os termos da aliança. De modo que o pecado continuado e impenitente, aquele pecado que é continuado e do qual não existe arrependimento, este pecado caracteriza a violação da aliança. A maldição é exatamente Deus visitando os pecados dos violadores da aliança neles mesmos, nos seus filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Sendo que a maldição de Deus repousa sobre todos os que violam a sua aliança pela desobediência deles à lei de Deus, ou seja, pelo seu pecado, então todas as pessoas estão debaixo da maldição, pois todos pecaram. Sendo que a maldição de Deus repousa sobre todos aqueles que violam a sua aliança pela prática de pecados, então todos estão debaixo da maldição, porque todos pecaram. Então não é apenas o alcoólatra, o drogado, a prostituta que está debaixo da maldição. Não é apenas aquela família ferrada que você conhece, que está sempre cheia de problemas, que está debaixo de maldição. Aquela família bem-sucedida também está debaixo da maldição. Se aquela família não professa a Cristo, aquela família bem-sucedida, bem respeitada, também está debaixo da maldição. Então não são apenas os ferrados nessa vida que estão debaixo da maldição. Todos estão debaixo da maldição. Porque todos pecaram. Todos, pelos seus pecados, violaram a aliança. Então existe sim uma maldição que se estende a todas as pessoas. Existe sim uma maldição que se estende a todas as pessoas, porque foi Deus que ordenou essa maldição sobre todos aqueles que violam a sua aliança. Alguns nesse ponto argumentariam que a ideia de maldição, como ela é tratada aqui em Êxodo, em Deuteronômio, não se aplica ao período da nova aliança. Alguns argumentariam dessa forma. E esse argumento seria mais ou menos assim:
Êxodo e Deuteronômio são textos que tratam especificadamente acerca da aliança do Sinai. Deus estabeleceu a aliança do Sinai não com o Brasil. Deus não estabeleceu a aliança do Sinai com a Argentina, ou com os Estados Unidos, ou com a China. Não, Deus estabeleceu a aliança do Sinai com quem? Com Israel. Ora, se Deus estabeleceu a aliança do Sinai com Israel, é impróprio que nós tomemos das bênçãos e maldições da aliança que foi feita com Israel e apliquemos essas bênçãos e maldições a brasileiros, a argentinos, a norte-americanos e a chineses. Esse argumento, no entanto, ele é inválido, porque ele ignora o seguinte: quando nós lemos os profetas, a partir de Isaías, até o último dos profetas, nós constantemente vamos encontrar os profetas pronunciando a maldição da aliança sobre as nações gentílicas. Exatamente porque as nações gentílicas estão desobedecendo a lei de Deus. Nós encontramos Isaías, nós encontramos Jeremias, nós encontramos Ezequiel, nós encontramos Daniel e todos os demais profetas, de uma forma ou de outra, condenando não apenas Israel, mas condenando as nações que estão ao redor de Israel por desobedecerem à lei de Deus. E ao condenar as nações que estão ao redor de Israel por desobedecerem à lei de Deus, esses profetas eles pronunciam contra essas nações a maldição da aliança. Eles pronunciam coisas que estão em Deuteronômio 28. Eles dizem, olha, isso aqui vai vir sobre os moabitas, porque os moabitas estão desobedecendo à lei de Deus. Isso aqui vai vir sobre a Síria, porque a Síria está desobedecendo à lei de Deus. Os profetas aplicam a maldição da aliança não apenas a Israel. Os profetas aplicam a maldição da aliança às nações que estão ao redor de Israel. Isso significa o seguinte: embora tenha sido estabelecida por Deus entre si e Israel, a aliança do Sinai foi, de certo modo, estendida a todas as nações e a todos os povos. Com isso concorda Paulo quando, em Romanos 2, ele afirma que os gentios que não receberam a revelação escrita da lei, a revelação escrita dos termos da aliança, eles receberam essa revelação aonde? Nas suas consciências. De modo que quando os gentios violam a aliança de Deus, a própria consciência deles os acusa de pecado. E Paulo também, em pelo menos 2 lugares, Gálatas e Romanos, ele afirma que Deus encerrou a todos debaixo do pecado. Quando Paulo afirma que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, a suposição qual é? A suposição é que as bênçãos e as maldições da aliança do Sinai, bem como os termos da aliança, são aplicados a todos, para que todos estejam debaixo do pecado. Porque pecado só é aquilo que Deus proíbe na sua lei. Para que todos estejam encerrados debaixo do pecado, é necessário que a aliança do Sinai seja estendida a todos. Então, a aliança do Sinai foi estabelecida por Deus com Israel, mas os termos dessa aliança e as suas promessas de bênção e maldição, se aplicam a todas as pessoas e em todos os períodos da história humana, desde que essa aliança foi estabelecida. Então, existe sim uma maldição que se estende a todas as pessoas, pois foi Deus que ordenou essa maldição sobre todos aqueles que violam a aliança pelos seus pecados. O que não existe
e eu vou pedir que vocês abram comigo em Gálatas 3, existe a maldição, mas o que não existe é um método pelo qual possamos quebrar essa maldição. Como nós afirmamos na introdução dessa mensagem. Leia toda a Escritura e você jamais encontrará um mandamento e nem um método para quebrar maldições. Não existe esse mandamento, não existe este método. Quem teria autoridade e poder para quebrar uma maldição ordenada e imposta pelo próprio Deus? Quem poderia quebrar uma maldição imposta pelo próprio Deus? Apenas Deus, e ninguém além dele tem a autoridade e o poder para quebrar a maldição que ele mesmo ordenou. E foi exatamente isso que Deus fez a favor do seu povo em Jesus. Gálatas 3, versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. A expressão maldição da lei aqui, no versículo 13, ela é sinônima à maldição da aliança ou maldição divina, tá? Os termos da aliança, ou seja, a lei de Deus, afirma que todo homem pendurado no madeiro é um homem amaldiçoado por Deus. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Toda pessoa que fosse pendurada no madeiro estava debaixo da maldição de Deus. Ocorre que Jesus, em si próprio, não era maldito. Jesus, em si próprio, não era maldito, porque o seu nascimento miraculoso, Jesus nasceu de uma virgem, né? O nascimento miraculoso de Jesus demonstrou que Jesus era o segundo e o último Adão, o segundo e o último representante federal da humanidade. Ou seja, a maldição que afetou toda a humanidade em decorrência do pecado do primeiro Adão, essa maldição não tocou em Jesus. Isso é indicado pelo seu nascimento miraculoso. Alguns tentam interpretar o nascimento de Jesus, o nascimento virginal, da seguinte forma: não, a maldição, o pecado é passado pelo sêmen do homem. Então, se Jesus nascesse através, como nascem todas as pessoas, né? Através da união entre um homem e uma mulher, Jesus receberia do seu pai, né, a maldição e o pecado. Não, o pecado não é passado pelo sêmen. Né? O pecado não é passado como uma característica genética. O pecado não é uma condição física. O pecado é uma condição espiritual do ser humano. A significância do nascimento miraculoso de Jesus é o seguinte: assim como Adão foi criado miraculosamente por Deus, não nascendo de uma mulher, Jesus nasceu de uma mulher, mas de forma miraculosa. Nasceu de uma mulher virgem. Nasceu de uma mulher que jamais teve contato com homem algum. Nasceu de uma mulher cujo óvulo jamais foi fecundado por nenhum espermatozoide. O nascimento miraculoso de Jesus indica que Jesus é semelhante a Adão. Jesus é um segundo Adão. Jesus é o último Adão. Jesus é o novo representante federal da humanidade. E por isso mesmo, a maldição que veio sobre toda a humanidade não tocou Jesus.
A maldição da aliança do Sinai também não tocou em Jesus, porque durante toda a sua vida terrena, Jesus obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Ou seja, Jesus nunca violou a aliança do Sinai. Todos os judeus, até mesmo Moisés, que foi o mediador da aliança do Sinai, até mesmo Moisés violou a aliança do Sinai. Arão violou a aliança do Sinai. Todos os judeus, todos os israelitas que viveram desde o momento que Israel saiu do Egito até o momento em que Jesus nasceu, todos os israelitas, todos os judeus, todos eles, sem exceção alguma, violaram a aliança do Sinai. Jesus não. Jesus não violou a aliança do Sinai, porque durante toda a sua vida terrena, Jesus obedeceu perfeitamente à lei de Deus. Ou seja, a maldição de Deus, em Deuteronômio 28, a partir do capítulo 15, não se aplica a Jesus. A Jesus se aplicam apenas as bênçãos da aliança. Porque ele foi o único que realmente cumpriu a aliança perfeitamente. Então Jesus em si próprio não era maldito de forma alguma, mas Jesus se identificou com a humanidade amaldiçoada ao se dispor a morrer aquela morte que a própria lei de Deus faz questão de relacionar com a maldição da lei, a morte no madeiro. Jesus se entregou à morte, mas Jesus não simplesmente morreu de um ataque de coração, Jesus não simplesmente cessou de respirar. Não, Jesus se identificou com a humanidade amaldiçoada ao se dispor a morrer aquela morte que a lei de Deus faz questão de relacionar com a maldição da lei. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus morreu pendurado no madeiro. Ao permitir-se ser preso, falsamente acusado e finalmente crucificado no madeiro, Jesus se fez maldição em lugar do povo de Deus. E ao morrer debaixo da maldição da lei, Jesus, com a sua morte, ele esgotou essa maldição. Jesus, com a sua morte, ele esgotou essa maldição, de modo que não existe mais maldição alguma para o povo de Deus. Não existe mais maldição alguma para o povo de Deus. Mas não apenas isso. Com a sua obediência perfeita, que nós ressaltamos antes, Jesus conquistou para si próprio e para o povo de Deus todas as bênçãos da aliança. Com a sua vida, então, Jesus conquistou para o povo de Deus todas as bênçãos da aliança. E com sua morte, ele esgotou toda a maldição que estava sobre o povo de Deus. O que você poderia acrescentar à morte sacrificial de Jesus para desfazer a maldição? O que você poderia acrescentar à morte sacrificial de Jesus para desfazer a maldição? O que você poderia fazer que Jesus já não tenha feito para desfazer a maldição? Ou ainda, o que você poderia fazer que Jesus já não tenha feito para alcançar a bênção? Porque normalmente quem ensina sobre quebra de maldição relaciona bênção e maldição, né? Tu não consegue vitória na tua vida, tu não consegue bênção na tua vida, por quê? Porque tu está debaixo de maldição. Então a gente tem que quebrar essa maldição aqui para que tu consiga a bênção. Então o objetivo da quebra de maldição, da quebra da maldição hereditária, é o quê? É alcançar a bênção. Tá bom. O que você poderia acrescentar a tudo aquilo que Jesus fez para que a maldição fosse quebrada e a bênção alcançada? O que você poderia fazer que já não tenha feito para desfazer a maldição e alcançar a bênção? Para experimentar uma vida abençoada
e sem resquício de maldição, é necessário que você obedeça ao mandamento do Evangelho. Para experimentar uma vida abençoada e sem resquício de maldição, é necessário que você obedeça ao mandamento do Evangelho. E quando falamos da obediência ao mandamento do Evangelho, essa obediência de forma alguma é uma obediência meritória. Né? A obediência ao mandamento do Evangelho é feita como consequência da obediência perfeita de Jesus e em resposta a essa obediência. A única obediência meritória é a obediência perfeita de Jesus. De modo que a obediência ao mandamento do Evangelho é consequência da obediência perfeita de Jesus. Então, para experimentar uma vida abençoada e sem resquício de maldição, é necessário que você obedeça ao mandamento do Evangelho. É necessário que você se arrependa dos pecados, creia em Jesus como aquele que morreu debaixo da maldição divina e obedeça a todos os seus mandamentos. Não existe oração forte o bastante, nem poderosa o suficiente que você possa fazer para quebrar a maldição sobre si próprio ou sobre outra pessoa. Não existe ritual algum que você possa fazer para quebrar a maldição sobre si próprio ou sobre outra pessoa. Quaisquer orações ou rituais que pretendam quebrar a maldição sobre o incrédulo, por exemplo, digamos que você tem um parente, de repente alcoólatra, como o homem que nós usamos para ilustrar essa pregação. E esse parente não quer se ver livre do alcoolismo, ou o cara é viciado em drogas, não quer se ver livre do vício em drogas, ou qualquer outro problema, pecado, que a pessoa não quer se ver livre daquele pecado. Não existe oração forte que você possa fazer, não existe ritual algum que você possa realizar para quebrar a maldição sobre essa pessoa. Não existe algo mágico que você possa fazer para que essa pessoa, do nada, ela, eu quero abandonar o meu vício. Porque, em primeiro lugar, esse vício não é maldição, é pecado. Você deve orar, sim. Eu não estou dizendo que você não deve orar pela pessoa. É óbvio que você deve orar pela pessoa, pela salvação dela, mas não existe uma oração pela qual você quebra a maldição. A maldição só é quebrada quando a pessoa que está amaldiçoada obedece ao mandamento do Evangelho. É assim que a maldição é quebrada. Por exemplo, até o momento que você se converteu a Jesus, até o momento que você obedeceu ao mandamento do Evangelho, você estava amaldiçoado. Mas naquele momento, naquele instante em que você foi compungido no coração a reconhecer os próprios pecados, a se arrepender desses pecados, a crer em Jesus, e então chamar Jesus de Senhor e de fato obedecê-lo em tudo aquilo que Ele ordena, naquele momento, toda a maldição que havia sobre você desapareceu. Então, quaisquer orações ou rituais que pretendam quebrar a maldição sobre o indivíduo, por exemplo, que é incrédulo, essas orações e rituais são inúteis e são blasfemos. Porque enquanto o incrédulo não obedecer ao mandamento do Evangelho, a maldição da aliança permanecerá sobre ele. E o mesmo se aplica sobre a mesma verdade com relação a você, que já obedece ao mandamento do Evangelho. Né? Não se deixe enganar por pessoas que dizem, olha, tu tá lutando com isso aqui, com essa dificuldade financeira, ou tu tá lutando com essas doenças aqui, com esses problemas na família. Isso aqui é porque, mesmo depois de ter crido em Jesus, ainda existe alguma maldição aqui na tua vida.
Não existe maldição nenhuma. Se você realmente está obedecendo o mandamento do Evangelho, não existe maldição alguma. A primeira vez que eu percebi isso, não me lembro agora qual foi o ano, mas certamente foi, talvez fazem 10 anos, ou um pouco mais, não sei. Houve um casamento entre uma moça e um rapaz, supostamente crentes, e eu não fui no casamento, mas me foi informado que o pastor que realizou o casamento, enquanto estava realizando o casamento, fez uma oração de quebra de maldição hereditária, tanto sobre o homem, o noivo, quanto sobre a noiva, né? E a justificativa é a seguinte: não, olha só, a gente não quer que esse casal, essa família que agora está sendo formada, enfrente as dificuldades das maldições que estão sobre as suas duas famílias. Então o pastor fez uma oração quebrando a maldição hereditária da vida do noivo e da vida da noiva. E quando me contaram isso, eu pensei, mas essa oração é completamente inútil. Eu já tinha essa ideia de que não existe quebra de maldição hereditária, né? Eu pensei o seguinte: olha, se aquele casal realmente é crente, se o homem, o noivo, verdadeiramente é crente, e a mulher verdadeiramente é crente também, não existe mais maldição sobre eles. Então é uma oração inútil, né? O cara está quebrando uma maldição que não existe mais. E se eles não são crentes, não é a oração que vai quebrar a maldição, né? A única coisa que pode quebrar a maldição é a obediência ao mandamento do Evangelho. Então, naquela época, eu percebi essa oração é a oração mais inútil que existe. Porque se a pessoa é crente, não há maldição a ser quebrada. E se a pessoa é incrédula, a oração não vai quebrar a maldição. Naquela época, eu percebi a inutilidade dessa oração. Agora, além da inutilidade, eu percebo a blasfêmia dessa oração. Porque se eu oro, se eu, pastor, estou aqui casando esse casal, que eu reconheço como crentes, e eu me atrevo a fazer uma oração quebrando a maldição que existe sobre cada um deles, o que eu estou afirmando? Eu estou afirmando que Gálatas 3:13 e 14 não é verdadeiro. Né? Eu estou afirmando que Cristo não nos resgatou da maldição da lei. Eu estou afirmando que Cristo não se fez maldição por nós. Eu estou afirmando que Jesus não se fez maldição por nós e que a bênção de Abraão não chegou a nós. É isso que eu estou afirmando. Eu estou modificando o Evangelho. Né? Porque a pregação do Evangelho inclui isso. Inclui a pregação de que Jesus, quando ele morreu, ele se fez maldição a favor do povo de Deus. Jesus, quando morreu na cruz, ele suportou na cruz a maldição que deveria de vir e que já estava sobre o povo de Deus. E ele esgotou essa maldição de modo que não existe mais maldição e agora só existe bênção. Eu estou modificando o Evangelho. E olha só o que acontece quando eu modifico o Evangelho. Gálatas 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Quem pratica a quebra de maldição hereditária está pregando um outro evangelho. E quem prega um outro evangelho está debaixo da maldição de Deus, é amaldiçoado por Deus.
Atreva-se a quebrar a maldição, e de quebra você receberá a maldição. E, obviamente, quem está debaixo da maldição divina receberá também a justa recompensa da morte eterna. Então, atreva-se a quebrar a maldição, e de quebra você receberá a maldição e a morte por negar a Jesus. Você quer se ver livre da maldição da lei e experimentar uma vida abençoada por Deus? Só tem uma única responsabilidade: obedeça ao mandamento triplo do Evangelho. Se arrependa dos pecados, creia em Jesus como aquele que morreu sob a maldição de Deus e obedeça a todos os seus mandamentos. Obedeça ao mandamento triplo do Evangelho e você desfrutará das bênçãos da aliança conquistadas por Jesus sem resquício de maldição alguma. Porque a maldição já foi desfeita e quebrada por Jesus. Talvez agora você esteja pensando o seguinte: tá bom. Se Jesus, através da sua obediência perfeita à lei de Deus, já conquistou todas as bênçãos da parte de Deus para o seu povo, e se através da sua morte ele já desfez toda a maldição que havia sobre o seu povo, por que eu continuo experimentando na minha vida um misto de bênção e maldição? Por que ainda existem lutas na minha vida? Porque, afinal de contas, só deveria existir bênção agora, né? Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto dos teus animais. Deus promete não colocar as mesmas doenças que ele colocou sobre os egípcios. Deus promete a bênção financeira, tu não vai pedir emprestado, pelo contrário, tu mesmo vai emprestar. Por que existem conflitos na minha família? Mesmo a minha família, que é só formada de crentes, por que existem esses conflitos? Porque eu continuo experimentando uma vida, na minha vida, um misto de bênção e maldição? Essa é uma ótima questão. E existem 3 possíveis respostas a essa questão. A primeira é a seguinte: apesar do que você diz, você não é um verdadeiro crente em Jesus? É a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é: você é um crente verdadeiro que está sendo disciplinado por Deus. E a terceira possibilidade: você é um crente verdadeiro que está sendo provado por Deus. Vamos primeiro tratar da possibilidade mais tranquila, que eu considero aquela em que você não é um crente verdadeiro. Não ser um crente verdadeiro, você experimenta um misto de bênção e maldição exatamente porque você continua debaixo da maldição divina. Tá, isso explica o aspecto da maldição. Mas por que eu estou experimentando bênção também? Né? Se eu estou ainda debaixo da maldição, por que eu experimento bênção? Porque eu não disse que eu estou experimentando só maldição. Eu disse que eu estou experimentando um misto de bênção e maldição. Bom, as bênçãos que você está experimentando não são aquelas bênçãos conquistadas por Jesus. São as bênçãos da graça comum de Deus, pela qual Ele abençoa tanto justos quanto injustos. A graça comum de Deus é Deus operando a favor da humanidade, independente da obediência ou não dos indivíduos que estão sendo abençoados por Ele. Jesus disse: Deus faz com que o seu sol se levante sobre justos e injustos. Deus faz com que a chuva caia sobre o campo dos justos e injustos. Deus concede saúde e prosperidade a justos e injustos. E assim por diante. Isso explica este misto de bênção e maldição.
que você está experimentando como um não crente. Para determinar se este é o teu caso, você precisa diagnosticar a fé que você diz ter em Jesus. Se a fé que você afirma ter em Jesus é uma fé fundamental, não é uma fé, desculpe, se a fé que você afirma ter em Jesus não é uma fé fundamentada no arrependimento do evangelho, dos pecados, e não frutifica na tua obediência à Escritura, a tua fé em Jesus é uma fé falsa. Se você chama Jesus de Senhor, Senhor, mas não obedece, a tua fé é falsa. O que significa que é necessário que você se arrependa dessa fé falsa e passe a obedecer ao mandamento do Evangelho. Faça uma nova profissão de fé. Uma profissão, dessa vez, verdadeira e eficaz. Verdadeiramente se arrependa dos teus pecados, reconheça e confesse a maldade dos seus pecados. Creia em Jesus como aquele que suportou em si próprio a ira de Deus, a maldição de Deus, devido aos seus pecados, e então, fundamentado nessa fé, obedeça aos mandamentos de Jesus. Chame Jesus de teu Senhor, e então obedeça aos seus mandamentos. Tá bom, eu já fiz isso, a minha fé em Jesus é verdadeira, é eficaz, e ainda assim a minha vida continua sendo um misto de bênção e maldição. Neste caso, aquilo que te parece maldição é, na verdade, ou a aprovação ou a disciplina de Deus. Se a tua fé em Jesus é verdadeira, você não pode, e você de fato não está experimentando um misto de bênção e maldição, porque toda maldição já foi esgotada por Jesus. Já foi desfeita por Jesus. Se a tua fé em Jesus é verdadeira, você está plenamente abençoado por Deus. E aquilo que você interpreta como maldição é, na verdade, ou a aprovação ou a disciplina. Qual a diferença entre provação e disciplina? Na provação, Deus está provando a tua obediência. Você tem sido obediente a Deus, mas a tua obediência foi testada apenas em meio a circunstâncias favoráveis. Deus então ordena circunstâncias adversas sobre a tua vida para provar a tua obediência em meio a essas circunstâncias adversas. O objetivo de Deus te provar é te fazer amadurecer na fé. Se for esse o teu caso, continue fazendo o que você sempre fez. Continue obedecendo a Deus como você sempre obedeceu. E ore a Deus para que este período de provação chegue logo ao final. Por outro lado, é possível que é possível que as circunstâncias adversas pelas quais você está passando seja a disciplina de Deus. Neste caso, Deus está usando as sanções, as penas previstas na aliança, não como maldição, mas como corretivo, como disciplina, para te fazer voltar à obediência a Ele. Neste caso, então, e aqui eu vou repetir as últimas pregações, afirme a soberania de Deus sobre as suas circunstâncias, reconheça a correção de Deus ao te disciplinar e confesse a Ele os pecados que deram ocasião a essa disciplina. E em seguida, passe a obedecer toda a Escritura, dando especial atenção aos pontos que até o momento você estava desobedecendo e que deram ocasião à disciplina. Mas como nós afirmamos na última pregação, jamais se atreva a passar adiante a culpa que pertence a ti e jamais permita que outras pessoas passem adiante a culpa que pertence a elas. A prática de quebra de maldições, além de ser blasfema, é também uma forma esperta de tentar passar adiante a culpa que pertence ao pecador que se recusa a arrepender-se. Pois nesse caso, aquele homem alcoólatra, filho e neto de homens alcoólatras, nesse caso ele não é culpado do alcoolismo, né? Nesse caso ele é uma vítima. Coitadinho,
Toda a família está sofrendo porque eles estão debaixo dessa maldição satânica, esse demônio que está agindo na vida deles, levando eles a se tornarem alcoólatras. Eles não têm culpa de nada disso. Tem que quebrar a maldição hereditária da família deles. É uma forma de passar adiante a culpa que pertence àqueles homens. É uma forma de dizer que eles não precisam se arrepender dos seus pecados. É uma forma de dizer que eles não precisam abandonar esses pecados. A prática de quebra de maldições hereditárias se contrapõe ao Evangelho. Porque daí as pessoas não precisam mais se arrepender. Tudo que as pessoas precisam é de uma oração forte, de um ritual, passar lá pelo corrente dos 70 pastores, sei lá o que é, para se ver livre. Ou então, como alguém fez, ou pelo menos disse que faria, aqui na Rua Machado de Assis, ungia a Rua Machado de Assis com óleo durante a madrugada, para ver se a maldição que existe por aqui passe. Não, se existe uma maldição nos moradores da Rua Machado de Assis, essa maldição existe porque, pelo menos alguns dos moradores da Machado de Assis não estão obedecendo ao mandamento do Evangelho. Quando todos os moradores da Machado de Assis, quando todos os moradores da rua onde você reside, quando todos os moradores do bairro onde você reside, quando todos os moradores da cidade onde você reside passarem a obedecer o mandamento do Evangelho, não haverá mais maldição sobre aquela rua, não haverá mais maldição sobre aquele bairro, não haverá mais maldição sobre aquela cidade. Então, voltando aqui ao exemplo do homem alcoólatra, enquanto ele não se arrepender da sua idolatria ao álcool, aquele homem não poderá encontrar salvação em Cristo e nem se ver livre da maldição de Deus sobre a sua vida. Você quer realmente que a maldição que repousa sobre os teus parentes, amigos e vizinhos seja desfeita? A maldição que você sabe que existe sobre a tua família. A maldição que você sabe que está sobre os teus familiares. A maldição que você sabe que está sobre os teus amigos. A maldição que você sabe que está sobre os teus vizinhos, sobre os teus conhecidos. Você quer realmente que essa maldição seja desfeita? Então, não incentive essas pessoas em direção a práticas supersticiosas e idólatras, como a quebra de maldição hereditária. Se você realmente quer livrar essas pessoas da maldição, pregue o Evangelho a elas. E não pregue o Evangelho como um convite que pode ser rejeitado. Pregue o Evangelho como um mandamento que deve ser obedecido. Pense naquela parábola que Jesus contou. Parábola das bodas. Onde tinha um homem lá, agora não lembro se ele era um rei ou não, acho que ele era um rei, o seu filho iria se casar. E os convidados não quiseram vir. O que o rei faz? O rei mata os convidados. Né? Por que o rei mata os convidados? Porque a participação naquele casamento não era um mero convite. Era uma obrigação. Se você convida alguém para uma festa, para um jantar, para qualquer coisa assim, e a pessoa que você convida por algum motivo não pode participar, de repente você vai ficar triste, né? Mas você não vai se vingar dessa pessoa. Por que Deus se vinga daqueles que se recusam a vir às bodas? Porque recusar-se a vir às bodas
É uma desobediência a um mandamento direto. Então, não pregue o evangelho. Se você realmente quer que as pessoas do teu convívio, essas pessoas sejam livres da maldição que está sobre elas, não pregue o evangelho como um convite que pode ser rejeitado. Pregue o evangelho como um mandamento que deve ser obedecido. Demonstre para eles que eles já nasceram debaixo da maldição de Deus, uma vez que eles estavam em Adão se rebelando contra Deus, violando a aliança. E a prova de que eles estavam em Adão se rebelando contra Deus é que todos eles cometeram pecados pessoais, violando também a aliança do Sinai. E a cada novo pecado, maldade e crime que eles cometem, eles acrescentam à sua conta novas violações à aliança, aumentando ainda mais sobre si próprios a maldição divina que já repousava sobre eles. Apresente então Jesus como aquele que, diferentemente de Adão, foi fiel à aliança, obedeceu todos os seus termos e conquistou para si próprio e para todos aqueles que nele creem uma justiça perfeita. Apresente Jesus como aquele que, na sua morte, esgotou toda a maldição de Deus. E então ordene que os teus parentes, amigos, vizinhos e conhecidos obedeçam ao mandamento do Evangelho. Ordene que eles se arrependam dos pecados, que eles creiam em Jesus e que eles obedeçam todos os seus mandamentos. E seja você mesmo exemplo para eles da obediência ao mandamento do Evangelho. Não substitua, então, o arrependimento e a confissão de pecados pela prática antibíblica e anticristã de quebrar maldições hereditárias. Não seja como aquele goleiro desastrado que, ao tentar fazer algo que não era da sua alçada, falhou em cumprir a sua única responsabilidade, que era evitar o gol. Quebrar maldições não é da alçada de ninguém, além do próprio Deus em Jesus. Então nem se atreva a quebrar maldição alguma. Com respeito à salvação e às bênçãos que dela decorrem, você deve arrepender-se dos pecados, crer em Jesus e obedecer os mandamentos de Jesus. E então não haverá mais maldição sobre você. Se, no entanto, você for como aquele goleiro desastrado, preocupando-se com coisas que não são da tua alçada, você deixará de cumprir a tua única responsabilidade. E, além disso, você negará a Jesus, como demonstramos antes, você modificará o Evangelho e você receberá a maldição e a morte. Atreva-se a quebrar a maldição. E de quebra, você receberá a maldição e a morte por negar a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus, obedeça os seus mandamentos e você receberá a bênção e a vida. Amém.